Fala fiel, seja bem-vindo às últimas notícias do Timão. Se prepare que hoje tem muita notícia que promete mexer com o coração de todo corintiano. O Mano acabou de soltar informações quentíssimas e você não vai acreditar na declaração do Memphis. E ainda tem notícia bombástica sobre a possível chegada de Gabigol no Timão. Fica comigo até o final que tem detalhes que vão deixar todo corintiano de boca aberta. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu vou deixar os créditos aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, Sombra, temos a mensagem enigmática do Memphis Depay, que acabou aí escrevendo um texto, parecia aqueles textos meio de cara quando toma um e fica meio querendo filosofar. Sim. Meio sem dizer muita coisa, porque aí é meio interpretativo, né? Olhando de fora esse texto do Memphis, Sombra, que acabou gerando uma certa polêmica dentro do próprio Corinthians, eu vejo que tem muita gente dentro do próprio clube, e eu acho que a porrada do Memphis com relação ao Corinthians não é com relação à instituição, é porque tem muita gente que torce contra ele, porque a gente sabe que o Memphis é usado até como um bode expiatório político. Tem gente que associa o alto salário que ele ganha, a condição de ter contratado um cara que não valia tudo isso e tudo mais, enfim. Mas eu acho que o jogador, Sombra, ele não colocou um revólver na cabeça de ninguém, certo? É um cara que ganha altas cifras? Sim. É um cara que pressionou alguém a assinar um contrato com ele? Não. Não houve coação para que assinassem o contrato. Então, se existe um contrato assinado, eu acho que o Corinthians ele tem que cumprir até onde der. Até onde der, o que eu digo é, por exemplo, numa dessa, pinta uma proposta, o Memphis resolve sair, beleza, é bom para os dois, tchau Memphis. Mas hoje, Sombra, eu acho que o Memphis muitas vezes ele é utilizado aí como até instrumento político, e dentro desse contexto eu acho que ele tem razão em ficar insatisfeito. Só quando ele fala, em breve eu falarei, eu acho que ele já poderia ter dito agora. Ou então não posta nada. Eu acho que já que é para deixar nas entrelinhas, é melhor você já ser direto e falar o que você pensa. É um post aí que não diz muita coisa, porque não existe aí uma afirmação contra ninguém, ele deixa tudo meio que no ar, é muito subjetivo. Para quem tiver interesse em ler, ele postou no Twitter dele, mas não vejo isso aí com maus olhos, não. Você acha que estão colocando uma escada para ele subir no telhado, mano? RG, pra falar a verdade, cara, eu acho que essa escada ela já tá posta há muito tempo. O Memphis até agora, dentro do Corinthians, se a gente pegar a relação custo-benefício, eu não tô dizendo que ele é mau jogador, tá? Mas eu acho que ele vale menos do que ele ganha. Mas é aquilo lá, não tô entrando no mérito aí de falar que não tem que pagar. Porque tem gente que banca isso, não tem que pagar, já tem que vender logo. Eu acho que o combinado não é caro. Pagar tá tem lá, que pagar, receber. Lógico. Tem que receber. É que no custo-benefício, RG, por exemplo, o Suárez, quando ele esteve no Grêmio, ele ganhava menos que o Memphis e entregou mais. Sim. Entendeu? Assim como outros jogadores que... o Ronaldo. Se a gente pegar o que o Ronaldo ganhou no Corinthians naquela época, claro, conservando aí, talvez, aí a inflação, enfim. Se a gente fizesse uma conversão do que o Ronaldo ganhava com patrocínios, inclusive, quando ele voltou em 2009, não chegava, acho que, talvez, a metade do que o Memphis ganha. Que já era um alto salário, mas vamos supor que fosse 3 milhões, 4 milhões naquela época. Era menos do que o Memphis ganha hoje e o Ronaldo entregou mais. Então, RG, nesse ponto, cara, fizeram um contrato com o cara, mano, e esse contrato tem que ser cumprido. É que ele já não então, treinou, né? É dúvida pro jogo, quer dizer, fica uma situação, complicada. Não, né? mas o RG, assim como outros jogadores, o Memphis também é desfalque para essa partida. Quer dizer, ele não treinou com bola ontem, assim como outros jogadores também que estão entregues ao departamento médico. Existe uma expectativa, talvez, de alguns deles voltarem para essa partida contra o Sport, mas ainda não é uma certeza. O Ranieri talvez volte, o Martinez deve voltar, o Garro vai ficar fora pelo menos um mês, porque ele teve aí uma lesão na coxa, na panturrilha, no aquecimento na partida no Rio de Janeiro contra o Fluminense, já foi cortado mesmo antes do jogo. O próprio Yuri Alberto, ele deve começar a partida talvez ao lado do Memphis aí no final de semana, porque o próprio Guinegão forçou um cartão amarelo, já que ele estava com 2, e o Yuri Alberto deve começar o jogo contra o Sport, deve ser a dupla de ataque. Então, RG, é questão de esperar para ver o que vai acontecer. Como o Corinthians não joga agora nesse meio de semana, ele não tá mais na Sul-Americana e não tá na Libertadores, o Corinthians ele vai ter que voltar a campo agora somente no final de semana, e creio eu com alguns reforços que podem ajudar o Coringão contra o lanterna da competição. Espero que o Corinthians volte de Recife com os 3 pontos, o Corinthians que já tá numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não custa nada começar a almejar um G6, pelo menos, para o Corinthians depois alcançar uma ambição talvez um pouco maior. Eu acho que numa reta final de campeonato é capaz do Mirassol dar uma confessada. Então o Corinthians ele tem que manter perto ali aquele pelotão da frente do campeonato aí,
para que o Corinthians, aí numa reta final, quando precisar dar uma estilingada, se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele já tem uma vaga garantida na Libertadores, que seja até direta. Ô, mano, a respeito do Memphis, vou fazer uma pergunta pra você. Ele mora aqui num hotel próximo, aqui na região próxima Paulista, né? No Rosewood. Rosewood. Segundo Rosewood. Rosewood. Segundo consta no triplex, é isso? Triplex, a diária custa É o penthouse, 265 mil reais. Então É o valor da diária. Penthouse é a suíte presidencial do hotel. Deixa eu te questionar. Eu vi uma matéria no UOL essa semana da jornalista Yara Fantoni, onde ela lhe destaca, né, que a diária... É porque, assim, é um triplex maravilhoso, assim, é um negócio de cinema e tal. A diária, na matéria que ela fez, custaria 250 mil reais. Uhum. Se o Memphis mora lá, e a gente multiplicar 30 por 250, quem paga a hospedagem dele? Ô Sombra, pelo contrato que foi divulgado à época, o Memphis ele teria solicitado aí moradia, inclusive não só para ele, mas para um assessor dele, que também estava no pacote, exigindo aí um condomínio alto padrão, enfim. Mas dentro dessa estimativa de valor, Sombra, eu acho que estão pegando o preço base, mas quando você faz um pacote, isso aí já deve entrar num acordo até para ter um desconto, que não quer dizer que seja barato. Ele desmentiu o valor, viu, Sombra? Em uma rede social, ele disse: tem gente que acredita em tudo, só para colocar os dois lados. Não, okay. Então, mas, ô Quintino, até dentro desse negócio aí, o Rosewood, ele acabou sendo aí a suíte presidencial, acho que mais cara do mundo. Não sei que matéria que apresentou isso daí, Sombra, dizendo que era a suíte presidencial mais cara do mundo, envolvendo todos os hotéis. Mas com relação a esse ponto aí, cara, de verdade, quando você faz um pacote para morar num local, o preço já não é mais aquele preço de tabela. Geralmente aí existe uma flexibilidade no valor, mas não quer dizer que seja barato, né, gente? Tá falando de uma penthouse num dos hotéis mais chiques aqui do continente. Não que só tenha dado desconto, mano, de 7 milhões e meio por mês vai para 5. Vai. É um valor significativo, cara. Então, aí eu não sei, o Quintino, se o Corinthians ele falou dentro de um contrato, te ofereço um condomínio X aqui no Tatuapé. É alto padrão, é dentro do contrato. Mas se você quiser, tipo, morar no lugar Y, o meu vale aluguel é isso. Se você quiser pagar o excedente, você paga. Tem muito disso também. Tem isso aí também. Sabe? Então eu não sei qual que é a negociação, porque eu duvido que o Corinthians esteja pagando 6 milhões pro Memphis por mês e pagando, sei lá, mais 6 de aluguel pro cara morar lá. É óbvio que tudo isso existe uma questão de sazonalidade, né? Hotel tem muito disso. Em determinados períodos, às vezes, mais caro, mais barato. Mas é só pra gente ter uma comparação, por exemplo, né? Em Nova York tem suítes presidenciais que custam até 80 mil dólares por dia. No caso do Four Seasons. Exato. Como, por exemplo, Mandarim Oriental, 21 mil dólares por noite. Mas vamos deixar por 10 mil dólares aqui? Vamos deixar por 10 mil dólares? Hein? Pô, são 300 mil dólares. Vamos deixar por 10 mil dólares a diária? Vamos? Tá bom pra vocês? Considerando um triplex, toda essa mordomia. Vamos cobrar só 20% dos 50 mil dólares colocados na matéria? 10 mil dólares, 300 mil dólares. Ou seja, além do salário, então o Corinthians ainda gastaria mais de 1,5 milhão só com a moradia. Nossa. Dele. 1.700 hoje. Só moradia, falta segurança, né? Falta, Isso porque o Sombra colocou 20% só. O preço. Da matéria. Mano, mas nem você tem uma condição dessas, cara. Não tenho. O máximo que eu vou nesse hotel é no restaurante, Sombra. Tem um restaurante lá embaixo, tem 4, pra falar a verdade. Um deles é o que eu gosto. Que isso, hein, mano? O cara se entrega, meu amigo. É outra pegada, né, velho? É outro patamar. Não, ainda bem que ele mora na extremo leste, na cidade Dutra, que ele falou lá no sei onde, Tiradentes, não sei onde ele fala. Esse hotel é próximo da rádio também, é próximo da CNN também, enfim. Informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile e o atual presidente corintiano são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva sob o comando de Leonardo Jardim tem o incomodado,
Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Dentro dessa nova diretoria, há muita gente que gosta do Gabigol. E o Gabigol andou dando recados. Na última segunda-feira, depois de fazer gol, disse que conversaria com o Cruzeiro sobre o seu futuro. O Gabigol está muito incomodado com o banco de reservas. Já quero contar que para que ele possa ir para o Corinthians, a única chance é se o Memphis Depay sair do Corinthians. Kleber, qual é a conta que esses caras fazem? Porque às vezes parece papo de louco. Você vai para uma notícia... Dívida do Corinthians aumenta, vai para 2.600. Você vai para outra notícia. Corinthians paga uma fortuna absurda pro Memphis morar, fora o salário. Aí você vai para uma outra. Corinthians sonha com o Gabigol. Que conta é Mas essa, aí só para passar pro Clebão, é assim, o Memphis custa 6. Se você se livra do Memphis e traz o Gabigol, você gasta 2.400 com o Gabigol e ainda te sobram 3.600. Aí o Kleber explica como é que fecha essa conta. O Corinthians está no momento de gastar 2,5 milhões com o jogador. Fala aí, Clebão. E aí não precisa também pagar a moradia pro Gabigol, que ele deve já ter casa em São Paulo, né? Então você já economiza também esse apartamento aí que o Memphis mora. Mas é uma responsabilidade tão grande, Benji, junto com o mau caratismo da diretoria, né, das pessoas que trabalham no Corinthians, que infelizmente é triste você ver notícias assim de um clube tão grande como é o Corinthians. Mas é o que vem, são anos de bagunça, uma várzea, né? E aí tá vendo aí hoje o que tá sendo o Corinthians nos últimos anos. Mas assim, mas não é papo de louco, velho? É, muito. A dívida aumenta e os caras pensando em loucuras, cara. Pensando em trocar o 6 por meia dúzia. É surreal. Ou 6 por 8. Não, e o detalhe, né? Tem 3 transferban aí pra quitar. Tem 3 transferban pra quitar. Não dá nem pra sonhar. Economizando da suíte, dá pra pagar um? Será? Não dá porque o mais barato é 23. Então, o mais barato é 23 do carro, 41 do Félix Torres e 40 do Matias Rojas. Tá suave. Parabéns, mano. Pois é. E os caras falando do Gabigol. Valeram a pena. Quantos anos é o contrato do Depay? O Memphis tem contrato até junho do ano que vem. Não, mas quanto tempo ele já tá? Ele completou um ano. Ele não vai completar 2 anos, mas vamos trabalhar com 2 anos a 6 milhões por mês. Então, você tá falando se o número que me falaram é verdade, que o Corinthians paga 700 mil reais pra ele morar, até agora o Corinthians já gastou só de moradia dele 8 milhões e 400. Tá. Aí, ó. E de novo, o Depay não tem culpa nenhuma. Mais 6 anos paga um transfer ban, pô. Não. Cara, gente, isso não existe. Ô, Mauro, o Corinthians não vai sair desse buraco assim nunca. Assim, mesmo que vier uma SAF, tem a SAFIA com pessoal legal e tal, o Benji conhece também, precisa pintar mecenas mais SAF e, de novo, gente, tô falando do Corinthians. Se o Flamengo fez o dever de casa lá em 2013, mas levou uns 3 anos, de 13 a 16, quando começa a investir legal, 15 já, mas sobretudo a partir de 16, o Corinthians pode fazer alguma coisa parecida. Agora, será que quer? Não quer. Eita, fiel, você trocaria o Memphis Depay por Gabigol? Sim ou não? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer aqui o comparativo dos dois para ver quem é que tá jogando mais bola. O Gabigol no Cruzeiro já tem 25 jogos
com 11 gols marcados e 4 assistências distribuídas, somando 15 participações diretas em gol. Mesmo começando vários jogos no banco, o cara mantém média de quase um gol ou assistências a cada partida e meia. Isso mesmo. Por outro lado, o Memphis Depay, no Corinthians, soma 51 jogos, 15 gols e 14 assistências, chegando a 29 participações diretas em gol. Além disso, é um dos líderes de assistências no Brasileirão, mostrando que não é só artilheiro, também é um garçom. Na médias, os dois estão bem paralelos. Gabigol decide mesmo com menos minutos, enquanto o Memphis tem regularidade e protagonismo no timão. E aí, quem você acha que está jogando mais bola? Você trocaria o Memphis Depay por Gabigol? Sim ou não? Deixa sua valiosa opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever. E é isso aí, até o próximo vídeo e um forte abraço. Eu vou deixar os créditos aqui na descrição.